Trabalhando, fui marcado numa publicação. Faz tempo que eu não faço vídeo nem nada, mas é que eu fui marcado na publicação, e nessa publicação tinha assim: israelenses matam, sei lá, 50 mil palestinos que estão lutando pelas suas casas. Vamos lá. Vocês não têm a mínima noção do que é a história de Israel. Vocês não têm a mínima noção do que é você ser massacrado, ser humilhado, ser escravizado desde que o mundo é mundo. Para vocês poderem falar contra Israel, para poderem falar contra qualquer coisa assim, vocês têm que entender quem é Israel, quem é o povo de Israel, quanto esse povo foi perseguido, para vocês poderem ser contra isso aí. Vamos lá. Império Babilônico dominou sobre Israel, caiu. Império Medo-Persa venceu. Império Medo-Persa reinou. Eu não vou dar detalhes aqui de quanto tempo esses impérios reinaram, enfim. Império Medo-Persa reinou sobre Israel, escravizou o povo, torturou o povo e Israel queria Jerusalém para eles. Chegou o Império Grego derrotou o Império Medo-Persa. O Império Grego dominou ali sobre Jerusalém e escravizou o povo novamente, massacrou. E depois o Império Grego foi derrotado pelo Romano. O Império Romano foi lá e tomou conta de Israel e de Jerusalém também. Vocês nunca ouviram falar sobre esse ditado? Eu até ouvi esse ditado com Jailson, do Casando o Verbo. É um cara muito estudioso, um cara que entende muito. E ele dizia que os povos antigos diziam: quem dominar sobre Israel domina o mundo. Tá entendendo? Então, essa sede por Israel, por Jerusalém, quem domina Israel domina o mundo, mas não é assim. Quem domina Israel some do mundo. Some do mundo. Império Grego, sumiu. Por quê? O Império Romano dominou, derrotou o Império Grego. Depois do Império Romano, foi na época de Jesus. Vocês podem ver aí relatos da Bíblia. Todos esses impérios aqui estão na Bíblia, tá certo? Estão na história. Depois desse império romano, se eu não me engano, veio porque eu confundo muito Medo-Persa, o Califado Árabe. Só um segundinho, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É da parte da Arábia. Na parte da Arábia ali, Irã, Turquia, os turco-otomanos. Pronto. Os turco-otomanos derrotaram e conseguiram derrotar o Império Romano, que estava ali. E quando foi na Segunda Guerra Mundial, o Império turco-otomano, que também estava dominando sobre Jerusalém, que é justamente aquela parte da Palestina ali, a parte do califado que tomaram e acabaram perdendo novamente. Enfim, é uma história muito longa. Eles deixaram de existir ali, deixaram de ter a hegemonia do poder ali no Oriente Médio na Segunda Guerra Mundial. Foi quando eles perderam na Primeira, Segunda Guerra Mundial, eles perderam a sua hegemonia ali naquela área. Então, vocês têm que ver que o inimigo, Satanás, para quem não acredita, tudo bem, fica sem acreditar, mas os fatos contra fatos não há argumento, tá certo? Não vou falar de religião aqui não, mas vamos lá. Império Babilônico, Império Medo e Persa, Império Grego, Império Romano, Império Turco-Otomano, Califado Árabe e por aí por diante. Alemanha nazista. Todos esses daí que quiseram destruir o povo de Deus, que tem o selo da promessa, foram destruídos antes, sumiram do mapa. Procura vestígio aí de um desses impérios. Agora dá uma olhadinha para ver se Israel não está lá no mesmo lugar, se Jerusalém não é dos israelenses. Não tem isso de Palestina não, minha gente, deixa disso, não existe Palestina não. Procura no Alcorão quantas vezes tem um nome lá Palestina, quantas vezes tem o nome Jerusalém. Na Bíblia encontra mais de 300 vezes. Aquela terra ali é dos israelenses, tá certo?
E sem falar de que toda aquela parte ali do Oriente Médio ali é inimigo de Israel. É inimigo de Israel. O povo luta contra Israel. Mas esses daí, esses aleivosos, serão desenraigados da terra. E eles vão perder novamente. Então, antes de você criminalizar, você fazer uma má imagem sobre Israel, procura saber sobre a história, procura saber sobre a história dos inimigos, porque quando vão invadir Israel, quando os muçulmanos agora na atualidade vão invadir Israel, desde 1967 para agora, eles não invadem sozinhos, eles invadem com 8, 10, 12 países de uma vez, invadindo por todos os lados. E Israel, mesmo assim, com a graça de Deus, consegue retaliar o ataque do inimigo. Então, dá outra pesquisada também sobre os sunitas, sobre os alauítas, o que é que eles pensam sobre os judeus, a heresia que é para eles, o como eles querem destruir. Então, pelo amor de Deus, velho, não fala que palestino está sofrendo porque israelense está atacando. Pelo judeu tava todo mundo quietinho, tava todo mundo na paz. Mas procura saber, ver os impérios, ver aquela briga ali no Oriente Médio, ver quem é que quer destruir quem, tá entendendo? É bastante complicado. Tem um bocado de coisa que eu queria falar, mas eu não consigo falar, eu não consigo fazer os vídeos. Mas eu vou providenciar os vídeos, tem até umas coisinhas ali que eu tô aqui, ó. Pera aí. Ó, isso aqui é por notação. Ó. Ó. Então, notação para fazer vídeo. Mas a câmera não ajuda. Ó. Isso aqui é estudo meu. É coisa que eu estudo, é coisa que eu escrevo para fazer vídeo, mas não dá, velho, não dá. Câmera horrível dessa aí, como é que eu vou mostrar alguma coisa? Se eu tivesse pelo menos um data show, pelo menos para simplificar, porque só falar de boca não adianta não. Tem que falar e mostrar. É porque o povo é que nem Tomé, tá entendendo? Mas vamos parar com essa coisa aí de que Israel é um monstro. É essa a imagem que os árabes querem passar para vocês. Porque quando destruir Israel, aí eles não vão conseguir, né? Mas quando eles quiserem destruir Israel, aí vão dizer, não, eles que são malvados, a gente que é o bonzinho. Mas não é assim não, não é assim não. Conta lá, desde que o mundo é mundo, como é que o povo pisa, massacra e escraviza Israel. Ao invés de ter conscientização negra, ao invés de ter homofobia, essas coisas, esses preconceitos, esses mimimi, deveria ter um dia da conscientização judaica, porque desde que o mundo é mundo, o judeu é perseguido e Israel e Jerusalém é dominada, tá certo?